Está a começar uma nova edição do Telejornal. Hoje, quarta-feira, 24 de fevereiro do ano 2021, vamos começar o Telejornal com os titulares. Várias autoridades civis e militares, soldados e familiares da Guiné Equatorial reuniram-se esta terça-feira no quartel militar Acácio Manhé para assistir às cerimônias funerais do antigo Major-General e chefe de Estado-Maior Vicente Mbassumo, que faleceu na sexta-feira passada. O Comitê de Programas Estatísticos da Guiné Equatorial reuniu-se nesta quarta-feira para a sua reunião anual para o ano 2021. A apresentação e validação da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Estatístico da Guiné Equatorial foi o tema do encontro. O Senegal iniciou oficialmente a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 na terça-feira, dando mais um passo na cruzada contra a pandemia. O ministro da Saúde e Ação Social do Senegal, Abdoulaye Diouf Sarr, foi o primeiro a receber a primeira dose de vacina. A Federação Distrital de Desporto Escolar, FEGIDE, começou oficialmente no distrito de Bebim com as suas atividades desportivas correspondentes à época 2020-2021. Vamos com o desenvolvimento deste jornal dizer que várias autoridades civis e militares, soldados familiares, reuniram-se na terça-feira no quartel militar Acácio Manhé para assistir às cerimônias funerais do antigo Major-General e chefe de Estado-Maior Vicente Mbassumo, que faleceu na sexta-feira passada, 19 deste mês. A cerimônia foi presidida pelo vice-presidente da República, Teodoro Obiang-Mangue. O exército equatorianês despediu-se de Vicente Mbassumo, quem foi general de divisão e chefe de Estado-Maior das Forças Armadas e Corpos de Segurança do Estado. O ato desenvolvido no quartel militar Acácio Manhé começou com a colocação da bandeira nacional no féretro, efetuada pelo ministro da Defesa Nacional, Victoriano Biaban Nzuel Como, acompanhado pelo ministro adjunto de Segurança, o vice-ministro da Defesa e o inspetor-geral das Forças Armadas responsável da região insular. Minutos depois, várias personalidades aproximaram-se ao féretro para depositar as ofrendas florais. Família, colegas de profissão, o ministro da Defesa e, por último, o vice-presidente da República, Sua Excelência Teodoro Obiang-Mangue. Como era previsto no programa, os presentes foram notificados sobre a biografia do falecido, que foi lida por uma de suas filhas. Minutos depois, o ministro da Defesa Nacional notificou aos presentes o decorrer ou carreira profissional de Vicente Mbassumo, onde ressaltou grandes responsabilidades que ocupou no exército equatorianês. Pela sua parte, o vice-presidente da República, responsável da Defesa Nacional e Segurança do Estado, Sua Excelência Teodoro Obiang-Mangue, em representação do chefe de Estado, ressaltou as virtudes que identificava Mbassumo e a qual definiu como um militar valente e exemplar. Um bom exemplo a seguir. O chefe de Estado e do Governo, Sua Excelência Obiang Mambazogo, na sua mensagem lida pelo responsável da Defesa Nacional, dirigiu igualmente palavras de alento e consolo à família afligida. A melhor maneira de honrar a memória de Mbassumo é de salvaguardar seu legado e que a família esteja sempre unida. A missa de Requiem foi uma das últimas sequências desta cerimônia. O acto finalizou com as honras da ordenança militar do corpo presente. A ministra dos Assuntos Sociais e Igualdade de Gênero, Maria Consuelo Nguemoiana, apresentou na terça-feira o projeto de lei sobre a adoção de menores na República de Guiné Equatorial perante a Comissão Parlamentar de Justiça e Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, que se reúne sob a moderação do presidente da instituição, Gaudêncio Mwabamesu. Esse projeto de lei nasce com a vocação de regular as adoções dos menores nas suas diversas modalidades para garantir que tanto os menores entregues em adoção, os adotantes e as famílias dos menores possam gozar dos correspondentes direitos e deveres, tendo em conta o nosso âmbito específico africano. O nosso país, a República da Guiné Equatorial, a ser membro da Convenção dos Direitos das Crianças, o governo pretende estabelecer
um sistema de adoção que possa priorizar o interesse superior do menor com a finalidade de proporcionar a proteção do mesmo em situação de desamparo e oferecer a oportunidade de crescer e se desenvolver no amparo de uma família digna, gozando das mesmas oportunidades que os filhos biológicos dos adotantes. Com esse projeto em exposição, o governo pretende estabelecer mecanismos eficientes e eficazes para a adoção, simplificar os correspondentes trâmites que determinarão o rol de cada uma das instituições públicas que irão intervir nesse processo, tais como os serviços sociais, o fiscal, o juiz de família e tutelar dos menores. Sob a proposta do vice-ministro da Saúde e Bem-Estar Social e da vice-ministra da Informação de Prensa e Rádio, Mitondo Ayekaba e Atália Modesta, respectivamente, para elaborar um plano estratégico de comunicação para a campanha de vacinação na República de Guiné Equatorial. Este plano, preparado pelo Ministério da Informação, a Subcomissão de Comunicação e o Gabinete da Empresa e Imagem da Vice-Presidência, foi apresentado esta terça-feira aos dois vice-ministros. Foi um trabalho elaborado durante 5 dias, onde a Subcomissão de Comunicação, o Ministério de Informação, o Gabinete de Prensa e Imagem do Vice-Presidente da República juntaram-se para elaborar o Plano Estratégico de Comunicação e Educação Sanitária em conjunto para a campanha de vacinação contra a Covid-19 em nosso país. Os objetivos específicos são conscientizar a população sobre a importância e os benefícios da vacina contra a Covid-19, reduzir o impacto negativo das notícias falsas que possam circular nas redes sociais, entre outros. O plano foi bem recebido pelos vice-ministros da Saúde e Informação, Mitondo Ayekaba e Atália Modesta, respectivamente, os quais deram algumas recomendações que irão melhorar a qualidade do trabalho a ser implementado, pontualizando que é uma grande responsabilidade e que espera-se que o trabalho possa causar impacto positivo na população. O Comitê de Programas Estatísticos da República de Guiné Equatorial reuniu-se esta quarta-feira para sua reunião anual o ano 2021. A apresentação e validação da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Estatístico da Guiné Equatorial foi o tema fundamental do encontro. Entre as questões abordadas nesta reunião, foi apresentado os membros dos subcomitês sectoriais para racionalizar o trabalho do Comitê Técnico. Outro ponto abordado foi a apresentação e validação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico da Guiné Equatorial para o período 2021-2024. Nessa altura, aprendeu-se que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico é um novo quadro de referência para a implementação de atividades estatísticas no período acima mencionado e que alguns dos objetivos que perseguem são, entre outros, fornecer ao país um sistema estatístico nacional com dados fiáveis e satisfazer as necessidades do Plano Nacional do Desenvolvimento Estatístico para a Agenda de 2035. A sessão de trabalho teve lugar no Ministério das Finanças, Economia e Planejamento, sob a orientação do primeiro vice-presidente desta comissão. Deve recordar-se que esta reunião segue as ações que o governo tinha empreendido após a terceira Conferência Econômica Nacional, do qual surgiu a necessidade de fornecer ao país dados estatísticos fiáveis para a tomada de decisões no planejamento do desenvolvimento da Guiné Equatorial. O processo de vacinação contra a Covid-19 continua em Sipopo. Mais um dia de campanha de vacinação contra a Covid-19 esta terça-feira. Vários cidadãos regressaram para receber doses de vacina no Centro Médico La Paz de Sipopo como continuidade da campanha de vacinação contra a Covid-19. Sob a coordenação do Ministério da Saúde e Bem-Estar Social, ontem, terça-feira, várias pessoas identificadas como grupos de alto risco para a Covid-19 receberam a sua primeira dose de vacinação. Só no Centro Médico La Paz, o número de pessoas já vacinadas chegou a 700. De acordo com os médicos, a vacina é adequada para todos e até agora não foram relatados efeitos secundários como resultado da vacinação, o que continua a certificar a sua segurança e eficácia.
As autoridades continuam a apelar à população para que tenham paciência e que todos sejam vacinados no seu devido tempo. A falta de estoque de abastecimento nos armazéns de estação de tratamento de água potável, que abastece uma parte da cidade de Malabo, é a consequência da escassez de água tratada de uma parte da população de Malabo, tem vindo a sofrer nos últimos dias. Essa informação foi recolhida durante a visita do vice-ministro das Obras Públicas a estas instalações. Há alguns dias, em alguns bairros da cidade de Malabo, os seus habitantes sofrem de falta de água potável, ou seja, algumas fontes de água que foram instaladas pelo governo equatoguinense em diferentes bairros, bem como a água corrente que sai dentro de algumas das casas, está a ter uma interrupção frequente do abastecimento. Isto obrigou na sexta-feira uma comitiva do Ministério de Obras Públicas, liderada pelo vice-ministro das Obras Públicas, Pascoal Ondonze, quem esteve acompanhado pelo secretário de Estado do mesmo departamento ministerial, a visitar a estação de tratamento de água potável que fornece água saudável a grande parte da cidade de Malabo, para conhecer no terreno as causas deste mal-estar social e procurar uma solução rápida. Na presença do diretor-geral da empresa contratante árabe responsável pelas obras desta estação de tratamento, propriedade do Estado, os técnicos destas instalações explicaram aos membros das obras públicas que a principal causa destas interrupções de água potável, uma parte da população de Malabo, decorre da escassez de reagentes utilizados nas estações de tratamento de água. Segundo o governo, esta falta de estoque destes reagentes nos armazéns deve-se à falta de regularidade e conectividade aérea dos voos que frequentemente trazem estes produtos para o país. Face a estas dificuldades, Pascoal Ondonze, membro do Governo das Obras Públicas, ordenou aos responsáveis pela gestão desta estação de tratamento de água potável e do ponto de captação de água, que é a empresa contratante árabe, a trabalhar com os reagentes existentes para continuar a fornecer água e tendo em conta a quantidade ainda em estoque destes reagentes ou insumos. Em Jamena, República de Chad, o embaixador da Guiné Equatorial nesse país, Leandro Eban Mikongwe, manteve a sua primeira reunião com o pessoal neste ano 2021. A reunião tinha como objetivo delinear novas diretrizes a serem levadas a cabo durante o ano em curso para reforçar as relações entre os dois países. A administração da missão diplomática da Guiné Equatorial no Chad abre em 2021. Esta primeira reunião do embaixador desta missão diplomática com o pessoal marcou o início das atividades a empreender. O plano de fundo do encontro foi desenhado nas novas diretrizes destinadas a reforçar as relações entre a Guiné Equatorial e o Chad. As orientações do embaixador Leandro Eban Miko nesta reunião, dirigidas pelo pessoal, exortando os presentes a evitar qualquer ação tendente a manchar a imagem e a boa reputação da missão diplomática e a promover reações que facilitem as boas relações existentes entre Malabo e Jamena. Sobre a questão da Covid-19, a Eban Miko recordou-lhes mais uma vez a necessidade imperativa de continuar a cumprir as medidas adotadas pelos governos na luta contra a pandemia. No final da reunião, o embaixador presenteou o pessoal com um boi para ser compartilhado como um presente de fim do ano. Hoje estavam num feriado extraordinário na Guiné Equatorial durante as festas tradicionais do Ano Novo e do Natal. Há 2 semanas que a Guiné Equatorial está sob o recolher obrigatório imposto pelo governo para neutralizar os efeitos do novo coronavírus na Guiné Equatorial. Face ao aumento dos casos de coronavírus na Guiné Equatorial nos últimos 2 meses, o governo tomou uma série de medidas para contrariar os efeitos da pandemia e, consequentemente, para proteger e salvaguardar a vida da população. O decreto presidencial impõe a adoção de novas medidas complementares para reforçar a contenção da pandemia da Covid-19 na Guiné Equatorial. O referido decreto presidencial, traz a sua publicação, foi reforçado com um recolher obrigatório que obriga todos os residentes do país a permanecerem nas suas casas a partir das 19 horas, 7 horas da tarde.
para controlar assim a evolução da doença. De facto, as pessoas correm para casa já às 17 horas para que às 19 não as apanhem fora do bairro. As ruas, como ordenado pelo toque de recolher, e a partir de 6 da noite tornam-se espaços desertos, ruas que voltam ao normal, bem com certas restrições a partir de 6 da manhã do dia seguinte. Esta segunda-feira é uma semana após a alegada agressão sofrida pelos agentes de trânsito no bairro de Timbabe. O segundo agente de trânsito traumatizado sofre uma fratura do joelho e é admitido ao Centro Médico Policlínico Dr. Loricomba e evolui favoravelmente. Santiago Edu Alu sofre uma fratura no joelho esquerdo, traumatizado na luta de fações que teve lugar no dia 15 deste mês e está na esquadra da polícia. O sargento da Polícia de Trânsito comenta o que aconteceu em primeira pessoa e assegura-nos que salvou a sua vida por milagre quando tentou alertar o seu colega Clemente, que sofreu um ferimento na cabeça. O Dr. Eustáquio Ndomoto mostra-nos nas fotos o trauma sofrido pelo paciente e da esperança de que Santiago Edu Alu possa voltar a usar os seus dois membros inferiores sem dificuldades. Entre os dois alegadamente agredidos, houve um terceiro que estava armado e nada fez para deter os alegados agressores que até agora continuam por explicar pela polícia. Agora vamos com a página internacional dizer que o Senegal iniciou oficialmente a primeira fase de vacinação contra a Covid-19 na terça-feira, dando mais um passo na cruzada contra a pandemia. O ministro da Saúde e Ação Social do Senegal, Abdoulaye Diouf Sarr, foi o primeiro em receber a primeira dose da vacina em frente à imprensa e ao seu ministério, simbolizando o ponto de partida da campanha de vacinação no Senegal. Os vacinados na quarta-feira de manhã ainda carregam políticos, incluindo o antigo primeiro-ministro Souleymane Ndéné Ndiaye, a ministra dos Negócios Estrangeiros Aissata Tall Sall, o ministro nacional da Educação Mamadou Talla e trabalhadores da saúde. O ministro da Saúde disse que o presidente senegalês Macky Sall lhe tinha dado instruções para respeitar duas coisas, justiça e transparência, informando que as 200 mil doses de vacina Sinovac já estão distribuídas nas 14 regiões do país. Agora vamos com a página desportiva e dizer que a Federação Distrital do Desporto Escolar, FEGIDE, começou oficialmente no distrito de Bebi com as suas atividades esportivas correspondentes à época 2020-2021. A Federação do Desporto Escolar do Distrito de Bebi não fica fora das indicações da FEGIDE, iniciando oficialmente as suas atividades esportivas na atual época 2020-2021. As autoridades esportivas prominentes nesta jurisdição, bem como os próprios professores e estudantes, estiveram todos presentes no estádio de Moção, cumprindo os vários protocolos impostos pelo Ministério da Saúde e Bem-Estar Social no que diz respeito à Covid-19. Algumas atividades esportivas têm sido realizadas à porta fechada, de acordo com a direção das competições desta federação. Os protagonistas deste início de competições têm sido o futebol e o atletismo. Caros telespectadores, e com essa última notícia desportiva, fechamos a edição deste telejornal. Muito obrigado pela atenção dispensada. Voltamos amanhã à mesma hora. Fiquem com os titulares mais destacados na jornada desta quarta-feira. Várias autoridades civis e militares, soldados e familiares da Guiné Equatorial reuniram-se esta terça-feira no quartel militar Acácio Manhã para assistir às cerimônias funerais do antigo Major-General e chefe de Estado-Maior Vicente Mbassumo, que faleceu na sexta-feira passada. O Comitê de Programas Estatísticos da Guiné Equatorial reuniu-se nesta quarta-feira para a sua reunião anual para o ano 2021. A apresentação e validação da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Estatístico da Guiné Equatorial foi o tema do encontro. O Senegal iniciou oficialmente a primeira... Como
como podemos prevenir o coronavírus Covid-19? Lavar as mãos com água e sabão antes de preparar os alimentos, antes de comer, depois de ir à casa de banho e após a manipulação dos animais. Se quer cumprimentar alguém, não tens que lhe dar a mão, só dizer bom dia, boa tarde ou boa noite. Evitar aglomerações de pessoas. Um conselho técnico de vigilância e resposta ao coronavírus. Todos contra o Covid-19. Baba zan to file Guinée équatoriale mbola na wen mbolte o betera mina wenda sabi bala te la yo venda bengung e non lo nam fa yan ko bo fam ya ngoma ne sese ya enyo ba ka ba ko man fa ya e ba inyi amba ntebo shu ya bi fulane ya yema ka ba ma to fevre ya e vorongo man edina o yabo yop anya ba volule na Vicente Mbashumu angowu engwan bi balanyi engwan be ambu bala awomolu ya molu bu mote omboson molu matan bia yana bane je mo vala anam wo omba fo va ya bazima fufulu e de ba votam mfa na boko atoba no vumo mbo ne boko ayan ya mbura ko ansamete e baba ya ejena o ya wo ya zamti be yana vana enyi amba ntebos abel anya bere ya ntebos sueto file Guinée équatoriale anya ba le wala na Teodoro ngemo be amango nyamba on lo tebolo nyamba osu e ba zam esete sese ya zam tebe yen vano bosese bomba na ba wulu esete mven moja nsamo ya makomo mam ya bi sen ya ayama lang mama namana matang ya mangap a Guinée équatoriale baba baratabo e fulan e be son mo lumalani e be mbure fulana te na be fulana ya ambubi bolowi ana fulana ya dawo ana ambubi zuwe ben ya mebu mo mo be ya mbo ya lerana sese ya ss jaba e be yeno van lerana te one de ban o bolo fede de seya mbomba seya bi fulanete avala ne sen dako yabo yop an lano boro ya a Guinée équatoriale ya zamte be yeno van lo zamate e wo vadi e be mbure kwan bomba e ful e ba mbure fulana ba bo vale e be fusi Guinée équatoriale ya valada date ya melomi mami ya bi fulanete e membo ka ba wulo ya lana mam ya montela na mama sese avala na asesete afo boye de deban e baba wule ya mve ya nsena boro ya monu boto van ba kobo ya name bele bo bon name Guinée équatoriale bo ko be bia nanga boro woran zamonguma valezi anetunun lo no king do yana ko awar fire ne we ene bie de da bi ben anamanda ma be amoto anemama na oyabo yop amube yena vana bal ko na o kwan e yu awula mvuana no lo vuwa we wona one tamanyi o kwana te no yo bi na faji o kwana te waso ya e bwan mi sombo na ba yen botona bono borangui bono va ondo na mete va yena va na bo vo ye baba ye mama ya ve mo nu mo bot ba ko bo ya jo ya
o kwanete ava ba ye bi akat ava lo kwanete bor ba wo e wan ba kwanowo ba ye fa bi alere zaval be yana ayo no kwanete ava be yana wo na bita awa kwan avala no onto ya bi e namete e kalarinyi a kobna elua boronguma vale dira ya mafas ebe ndabi sen enyira wana mambi sebe ya bi fulanete ya mama yo lolo bovo bovana bovo kokwin ebe moyi ebe nti ya mi fame ya luba mfa ene bo tu ana kafas ya tu ana yen ya tu ana bobo ebe mo long a ka bobo no mo mama sese bo mane telewen mfa ya zavala mamana ya manana bo manna zavala beme bo volon abel zavala vomo eneki abra kuba na mfa ya da kwa ba joya bi sala bi si ya mi famite bi ya na ofofo esala ona mfa ya aluba mama te mo bo ka ba bo wo ma fo site ona fa bokoko ya zamete be yana ogoma mfu ya zante ya esete sese da javana bayana da ashi amfa ya ne bokchi bem e bi ba bo be esen avala no ngoman aye bo esete e de bo faka abo e kalarini a kwabana e baba sese ba da din mama ya momvua a Guinée Équatoriale mama yoti a Guinée Équatoriale ya zamete na ono be na no mina anono fan bia ya na bolon bira na no o yamawa a yami kwabada a yama bi fa bele ya do bi fulanete da ya na beratini da ke da bi va na abi mo vomo abi da ke da je onko bono va no kuma da ba no no ontuma fan ya zamete ba li ne bitini zamete ra kuma bon onju ebe fusi zana mi kob mite me kuma ku aussi ya zamete e de ba kob na ngabiawa biakan a son ya sese ya mbwana ya avala na bayi na wule yawo mfa ena o bi kre kob do e ba bo mamate ma sese ida jona ba yele e baba ya bawula mame ya makobo ma mama ya ma ayo mi kobo bai bini amfa ena ngumombot oto nvana e wo na tin atofon lo ya anya wo anaya e baba sese awo anaya bobo borbo sese ya zamate da anya fana e bo fo nya fo non lo mfa ena no fo zamate amfa ena afo zamate na mi kwa mi kosu agine ya zamate mfa ena bezeve joma bezeve endele na bobo vana bobo borbo vien amoy on bora vien on ko wen bina li ivane binendele te bina ne bele ba na me agine be yana tele mi kwa me osu a kwa me gban manda a koba bomme vumas be yana jo yemon ko wa karayons etele yemon ko ya bi mesete e de bimba bi balate bla yo va bo zang bo tire ba nane bo me di me o biye ambon bangwe na batebe ya serika pu yobola we mi anda mi luto lo le bobe mi wa channel na no tuluta poto no tabisila no tabiangema hakasa na ate emi po o matabola na batebe ya seri ya mi po ye mi ye bila ko ye to aviola o buswan ele e kabio na mucho a so apura bote ba boli choko bo manoro te abisente mba asumu a sero avilo hanya aile nanchila bi mulimbo ati twemu ile ine la ine twede abatuku wote abo bahichiba baboli choko ba ito mana obulabo bili bo balalo endolele limbedo muchomo ile awana he ahasi omutuku ahicho oma emanere obala wa boli choko ate doronge ma obia mange ile aswe ocha mu wala
ele a wala we maneri we amina mabacho mamake ni 14 ha bacho pe iha ni chobora bacho ele wabilo bitato mabe wiki we ba okiopa ele ina opa ne e alwe e opa da lwela pe mokala la to la mira mimba miamana la lweni ele abatuku ba mabe be abulurie mi ando lo obusano ati no bulawe bo anya hoi kato ire eri pe ihari choboni ni nabacho ma ene ya bula ine de Guinée équatoriale la ele ahobe atomane habatuku bai hemi anda mi kabelo la simi obusano miria mi bulawe bi ikatoko maisalo ke lohila ele aba choba se la mano olo wa mumba bilako bolere aba choba mabala esa wanya mucho awe mutu bio mwi mai rumba ire utabanya auhela i choba bulara mumba olama rumba ire koto asa na remwanda la to sana remwanda ripena sanya ai tobula da mucho hay mota la autokoto mucho atomota la lole la le rumbarato ulu oma hem musi to la beta musi amui pina salole eri potavola re malabo heba to vai manarivo obulawo wa rumba ire ranyela muanda bele so anda o emwa mucho awanyabo awa mutuwo mwe tamanyama auhero luba wa mumba kale rumba ire hanle lipena sa mucho aule mala yo unya adosa lipena sa mucho aule mala alo unya alovia alo gonya si lobia ulale mala ala uma he itomo eti abiasa tu la malele alo la ale mpwano lunju la mama tamanya mama mapo elle était la dame mucho no motema bi o mamucho heba to ba se la ve uno chubo ne vi la ko bubula we I chubo ribeni mi kemiote ene la ene te de va ipo eri potobo la reluba ba pe na nyalo endo lo anya ho lo ba pa ala vi la ko bi o le obuswano bio mu ke move mwachi mwe eri potobo la reluba opele o mano we moko la ene la ko ene te de aba twa be binya osa noto ulu te gobina de Guinée équatoriale ele obolawe baloko leche no bolawe we ariweche le kabe sanlamu anda kabe makilo no ribuku nwe abate be makibo omo no ribuku ne bala ndo olo le mpwano bolawe abatuberia la lole awanya abatuberia batala votilomu indo olo riarime ela na moto tianye eria opuride ala ma mama wadola olotolo la bahoto wadola olotolo la chino na la oloko be pari la bala be abacho be akanebio obulawe wabacho abona babo bi are ala ma na wanya mona mwete yari atapa ibo wanya epueridi wo opuriru wiche mo tanyi wo be daru wiche purire para utande pa utanyi bo bedare para la no bacho alo ekate beri la bacho ato abala bote obulawe wa bacho abona babobi are chawa hela samo umoni sikwela wa yala ibube ame amu yala se bubele lobi o wen pasido yare na bacho be bube pato patingo ochiwa win Tempo vida mongi tengi te mantan ku noska folo babanda nam se uja kwata pampa met se non tan selbe meze non ku nota banene shi suku non pu non folo babam da nam se ji fodun tu khoji space pe se non se khada mantanene se badanam se uja sasa desh kama pepe shi bisuku khaste na khonchi simatu khabashi pie kemo sita fa su nem pasodu ande shi ja ku novu meji febelese non se ai c'est même que c'est radio govondo nene sa ina ganga nji radio govondo lo kuna khonchishima tu fo mepe radio patuva
ku pepe shi bisa sadanci tabasai sa pepe shi ku jibusu pezinci tele no ke se so khase na honchi sima tudu ke fala ne to pe ke ta hanen to pisa pepe sa me papa excelentissimo Teodoro Ngema Obiang Mange sa pepe shi sa hase me mochinga disai kameba lo sode bashimalpe pamase do jai nam nene chitans ka fe wana tabano mtu tele no fe ndiko yai inente wanzunta tuntu kwata fasenos ka go pista chai zunta se ine kunam nene shi khonembi ta fe taba tashi bebeza so se shi ene tangoma wala bu nofu kusahas te romesa 20 avançar pour nous se donner tout l'ail. Mais c'est ça c'est pour donner neige. On est ce que fait cabanet ne se fait. Pour ça il est ce que fait dans tout les noms fin du port. Hameshi pour partir les noms nagotage hamine ne se que ne ce que fait c'est cabanet c'était fait. Par le vous neige que ne ce que bleu bébé toi. Pas tout ce coup faire atteindre ce qui n'est tout fait tâche pour ce bébé là au manège n'a n'est que tout ce qu'il y a payé parce que au manège t'es à pel belle vous n'est ça donc tu as dit dans ce que dans one que nous tambi novu à ce que fa non dans ce tambi mundai dans ce tambi mundai dans ce aussi beaucoup tende tu as ce bord de kushim tanha de ku wamudu kusoda ba ko vla ba ku sanku ba skaluza ko ba ga ba shi ju pebet dan ci seta sa has binov ntu fenje potele no sa ska fa no nam nene shi ska be dan ci nene sai panon pinchido o shi bo be hase ba ga pebet ntu miyo ba sa vla ba skaluza bo ko le ba ji dan ci wo shi a fote ndi ku bo danji donc tu as dit que 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 tu as dit awambe tresha khasa bakoko pa wam tembe duntu lo sushi akhasa luba ha teleno usaha govondo teleno se serama même pe se tabanene se ben ku denchi dono woshi no khofo chaza khofo sa na khamade nam nene shi khafe na fuga godo ne se akhafe duntu khajinga ni se khasta centro cultural sa kamenene se nam ne se khsofe na tabanene ne sai se ne ska fa no adan tempushi aska fete la bebeza fete la ku sa khaska be ku khase na mai nam na kichikichi wishi paine na ke se fete la se tempushi kene khafe tabanene se kadalo solo so fenye potudai tanska shi gohabiza saska da nam nene shi skashi nam nene se tu fetelai nam na kichikichi nam na kichikichi tel bena na saku tenemendo so doshi wa fa te ba mo sabi da boy bena ma fa bi da bo so so hoshi aska fa no bla nam ne shi no nam ne tele no nam na kichikichi shi du plebeto da fetel na mem sa na la zanene shi suku non ta di sai po non fo la bavamba da nam sei non la ta habaya anta mayankin. How to prevent the coronavirus, COVID-19? Washing your hands with enough water and soap. Then after going to bathroom and after touching animals. If you want to greet someone, no shaking hands.
neither a peck, only saying good morning, good evening, or good night. Avoiding gathering of much people. This is an advice from the Vigilant Technical Committee and Coronavirus Response, all against the COVID-19. Welcome to this news time. The day is Wednesday, month is February 8, 2021 to the 24th. With this, let's start with the introduction of the headlines. Several civil and military authorities, soldiers as well as relatives of Equatorial Guinea have gathered at the Acacio Maniela military barrack to attend the funeral act of the former General of Division and Chief Staff Vicente Mbasumnu, died last Friday 19 of the current month. After more than 2 weeks of intense work, the trials of the deviation of effect plot in the General State Treasury have reached the final threat. This Wednesday, the court has ruled when it issued the final sentence. The Statistical Program Committee of Equatorial Guinea met this Wednesday at the new annual meeting for the year 2021. The presentation and validation of the National Strategy for the Statistical Development of Equatorial Guinea was the subject of the meeting. Senegal officially began the first phase of vaccination against COVID-19 on Tuesday, taking a new step in the crusade against the pandemic. Senegal's Minister of Health and Social Action, Abdoulaye Diouf Sarr, has been the first to receive the first dose of this COVID-19 vaccine. Once again, you're welcome to this new space. Several civil and military authorities, soldiers, as well as relatives of Equatorial Guinea has gathered at the Acacio Maniela military barrack to attend the funeral act of former General of Division and Chief of Staff Vicente Mbasumnu, died last Friday, 19 of the current month. The ceremony was presided over by the Vice President of the Republic, Head of the National Defense and State Security, Excellency Teodoro Ngemobiamange. The Equatorial Army says goodbye to Vicente Mbasumnu, who was Divisional General and Chief of Army Staff of the Armed Forces and State Security. The event held at the Acacio Maniela military barracks in Malabo began with the placing of the national flag on the coffin by the Minister of National Defense, Victoriano Bibanjo, assisted by the Minister Delegate of Security, the Vice Minister of Defense, and the Inspector General of the Armed Forces in charge of the insular region. Minutes later, family, colleagues, the Minister of Defense, and finally, the Vice President of the Republic approached the coffin to deposit floral offerings. As the program included, the assistants have been informed by the biography of the deceased read by one of his daughters. Minutes later, the Minister of National Defense informed those present about the professional career of Vicente Mbasumnu and has highlighted the great responsibilities that he has held in the Equatorial Army. For his part, the Vice President of the Republic in charge of the National Defense and State Security, His Excellency Teodoro Ngemobiamange, representing the head of state, highlighted the virtues that characterize Mbasumnu, whom he describes as a brave and exemplary military man, a role model. The head of state and of the government, His Excellency Ngima Mbaja, in his message of condolences read by the head of the Defense and State Security, also expressed word of encouragement and comfort to the bereaved family. The best way to honor the memory of Mbasumnu is to preserve his legacy and that the family always stay together. And after more than 2 weeks of intense work, the trials of the deviation of effect plot in the General State Treasury have reached their final straight this Wednesday, and the court has ruled when it issued the final sentence. Publication of final sentences of summary number 111/2020 for the crime of embezzlement of public funds, illicit possession of weapons, money laundering, concealment for profit, first the provincial qualification requested by the public ministry as defender of legality and the private prosecution on behalf of the state have been presented. For Leokadi Angezomo Ndombang,
during this phase of prosecution has sustained a crime of embezzlement of public funds to the penalty of 14 years and 8 months in prison, as well as disqualification, and for the crime of money laundering to the penalty of 7 years, and for the crime of illegal possession of weapons to the penalty of 4 years and 2 months in prison, plus a fine of 200 million francs. The private prosecution has insisted on the seizure of all assets, including Jamis Kindergarten and the Liceo Center, with a single purpose: to repair the damage caused by the state. Ismail, the main distributor of physical stamps to Stellas, who also, when accused of the crime of concealment for profit, will spend 6 years in prison, and for the crime of money laundering to a penalty of 10 years plus a fine of 50 million francs. Among Akashon Bazang, Sylvain Ondo, Juan Noel Mozui, Juan Jose Nzango Zamtam, Bonaventura Mozueson, Dolores Okomejang, Valeriano Ave were also charged with a crime of concealment and embezzlement during this provisional phase. Later, the table of the court, considering the part of the lawyers representing the defendants, has reduced the penalty of many involved, and the penalty have remained as follows. Others have also been released after providing their innocence in the case. It has been a joyous day for those acquainted, along with their families, while others were on their way to serve their sentences. The Statistical Program Committee of Equatorial Guinea met this Wednesday at his annual meeting for the year 2021. The presentation and validation of the national strategy for the statistical development of Equatorial Guinea was the subject of this encounter. Among the issues addressed in this meeting is the presentation of sectoral subcommittee to streamline the work of the technical committee. Another point addressed has been the presentation and validation of the national strategy for the statistical development of Equatorial Guinea for the period of 2021 to 2024. At this point, it has been known that the National Statistical Development Strategy is the new frame of reference for carrying out statistical activities in the aforementioned period, and that one of the objectives it pursues is, among others, to provide a country with a national statistical system with reliable data and meet the need of the National Statistical Development Plan for the 2035 agenda. The working section has been developed in the Ministry of Finance, Economy and Planning under the directives of the first Vice President of this committee. Remember that this meeting is due to the action that the government had undertaken after the third National Economic Conference, where the need arose to provide the country with reliable statistical data for decision-making in the planning of the development of Equatorial Guinea. Healthcare workers recommend populations with encephalitis symptoms to go to the hospital after some specialists talk about its cause, symptoms, and prevention measures and these consequences. Encephalitis is the inflammation or infection of the brain mass caused by a virus, the causes of which can be infectious and non-infectious according to specialists. During the interview, Dr. Diosdado Edundong also spoke about the symptoms that patients suffering from this disease. Regarding prevention, health workers recommend citizens with any symptoms to go to hospital centers and warn about their subsequent complications or their sequela. On the other hand, the process of the first phase of vaccination continues to be developed normally at the center of the expanded vaccination program located in the General Hospital of Malabo. The first days, according to Dr. Vicente, the daily quota of people who received the vaccine was 50. To date, they already exceed 100. The total number of people who've already received their first dose of vaccine has also grown considerably compared to the days of the start of the activity. Currently, they can exceed more than 100 vaccinated per day. To vaccinate people with previous pathology, the process is somewhat complicated, according to the coordinator of the Vaccine Subcommission. On the other hand, the Orthodox Catholic Church begins his Lent period and invites Christians to recognize the greatness of God, to love forgiveness during this period of penance. According to the Julian calendar, the Orthodox Catholic Church celebrates as of this Wednesday the reminder of the essence of people, of the dust that is made and from which it will return. Monsignor Pedro Ela Owono, in his homily, has exhorted believers that the way to the cross is a revelation of God to men for forgiveness, love, and sacrifice before, during, and after this time of penance. The distribution of the delight of heaven and the sign of the pilgrimage on earth have made up the last sequences of this liturgical act. And the newborn
found abandoned in the same neighborhood turned 1 year on this February 22nd, according to Marie Cruz Sibacha, director of the Malabo orphanage. The girl is in a very good health condition and has grown very quickly in these first 12 months. Her name is Ines. She is 1 year old this February 22nd. Ines is in a very good health and is growing quite quickly, according to those responsible for the Malabo orphanage. Ines shares the day with the brothers from her heart and has the affection of each one of them, argued the solidarity. Those in charge of the orphanage sent a special message to whosoever resigned Ines. On February 22nd, 2020, the little Ines was found in the same neighborhood by a woman, thrown in the street while she still had the umbilical cord hanging. According to the nurses, she weighed 3 kilos. February 21st was the International Day of Mother Tongue, and the teachers assigned to disseminate the mother tongue in Equatorial Guinea believe that as one of the most preservative elements of culture that is necessary that should be done so that national mother tongue will not be forgotten. Teachers and lovers of Ecuadorian culture believe that national mother tongues run the great risk of falling into disuse if an action plan is not drawn up to promote their dissemination. The government and the parents and guardians of children must be part of this project to keep alive the languages that represent our identity. Teachers assure that love and appreciation must be shown for the national mother tongue so that future generations can have them as an element of value. Bobi, Fang, Kombe, Bisio, Balenge, Fadambo or Basek represent the rich linguistic culture of Equatorial Guinea, and keeping these languages afloat is everyone's task. The population that has already received the dose of the vaccine goes out to sensitize people about the bad influence by the comments that circulate in social networks. The report has much to say. In this sense, they invite you to get vaccinated and take the situation of COVID-19 in our country more seriously. Akash has explained to us how he feels after receiving his first dose of the SARS-CoV-2 vaccine. He has not overlooked inviting the population to approach the 2 vaccination points established so far in the Center for the Expanded Vaccination Program located in the General Hospital of Malabo and in the La Paz Medical Center of Sipopo and receive without fear the vaccine. Jose Roca Bote is another citizen who has already received his first dose of the vaccine. He calls the attention of the population not to be influenced by the information they receive from social networks. And coming up with the international news, Senegal officially began the first phase of vaccination against COVID-19 on Tuesday, taking a new step in the crusade against the pandemic. Senegal Minister of Health and Social Action, Abdoulaye Diouf Sarr, has been the first to receive this first dose of the vaccination in front of the press in his ministry, which has symbolized the starting point of the campaign of vaccination in Senegal. Those vaccinated this Wednesday morning in Dakar have been politicians such as former Prime Minister Souleymane Ndéné Ndiaye, the Minister of Foreign Affairs Aïssata Tall Sall, the Minister of National Education Mamadou Tall, and health workers. The health minister said that the Senegalese President Macky Sall has instructed him to respect 2 things, justice and transparency, informed that the 200,000 doses of Sinopharm vaccine are already distributed in the 14 regions of the country. Sall has invited his compatriots to continue to fight against COVID-19, respecting social distancing, using mouth covers, washing their hands regularly, and avoiding meetings. He has also revealed that President Sall is negotiating with Russia to have the Sputnik V vaccine, adding that during the month of March, Senegal will receive its first batch of vaccine from the COVAX initiative. For the first phase of the national vaccine campaign against COVID-19, the Senegalese health authorities aim to vaccinate 20% of the Senegalese population. This phase is aimed at frontline healthcare workers, people over the age of 60, and people with underlying health problems. Senegal, which reported its first confirmed COVID-19 case on March 2, 2020, has so far recorded 33,242 positive cases, including 27,694 recoveries and 832 deaths. And coming up with the sport news, the Equatorial Guinea Federation of School Sport thanks the Ministry of Sport for the brilliant support that is executing with the sport entity. The information was known in a meeting between Fegire and the General Director of Youth and Sport, Rodolfo Bodipo Diaz.
More than 5,000 educational centers nationwide are being managed by the Equatorial Guinean Federation of School Sports in all sports modalities, a fact that is reason to congratulate and continue to encourage FEGIDE for this brilliant work that is doing for the development of the sports sector from school children. The FEGIDE corresponded to the Ministry of Education and Sport for the brilliant management of acquisition of sport equipment recently distributed in the provincial heads of our country, asking the Director General that they need more support in all sport federations, as they are the federation that trains all athletes. The president of the Olympic Committee of Equatorial Guinea, who attended the general director in this meeting, told those present that they will continue to work hard for the evolution and growth of the sport federation. The last sequence of this act has been the land that FEGIDE wants to build for the expansion of its offices. On the other hand, the golfer Tiger Woods suffered multiple leg injuries after a serious car accident in Los Angeles. The next report has more to say. Former #1 American golf Tiger Woods suffered multiple leg injuries in a serious car accident in Los Angeles on Tuesday. Woods was taken to the hospital, where he immediately went to the operating room to be operated on. Woods, 45, was extracted from the vehicle by firefighters and paramedics. According to authorities, the golfer was conscious and was immediately taken to Harbor Oakland Medical Center. Tiger had open fracture that affected the tibia and fibula bones in the lower part of the right leg, which during the operation has been stabilized by inserting a rod into the tibia. The accident occurred on the borders between Rolling Hills Estate and Rancho Palos Verdes, a royal area close to several golf courses located southwest of the downtown Los Angeles. Ladies and gentlemen, this was all for today's news. Keep on watching Equatorial Guinea Television in our national and international channel. Be with you tomorrow at the same time. Have a lovely day. Back with the headlines. Several civil and military authorities, soldiers as well as relatives of Equatorial Guinea have gathered at the Acacio Maniela military barrack to attend the funeral act of the former General of Division and Chief Staff Vicente Mbasumno, died last Friday 19 of the current month. After more than 2 weeks of intense work, the trials of the deviation of effects plot, the General State Treasury have reached the final threat. This Wednesday, the court has ruled when it issued the final sentence. The Statistical Program Committee of Equatorial Guinea met this Wednesday at the new annual meeting for the year 2021. The presentation and validation of the National Strategy for the Statistical Development of Equatorial Guinea was the subject of the meeting. Senegal officially began the first phase of vaccination against COVID-19 on Tuesday, taking a new step in the crusade against the pandemic. Senegal's Minister of Health and Social Action, Abdoulaye Diouf Sarr, has been the first to receive the first dose of this COVID-19 vaccine. How to prevent the coronavirus, COVID-19? Washing your hands with enough water and soap. Then after going to bathroom and after touching animals. If you want to greet someone, no shaking hands, neither a peck, only saying good morning, good evening, or good night. Avoiding gathering of much people. This is an advice from the Vigilant Technical Committee and Coronavirus Response, all against the COVID-19.